A gente sabe que os medicamentos modernos para perda de peso são uma ferramenta, e que ferramenta, hein? Poderosíssima. Mas e se o segredo para turbinar os resultados estivesse escondido bem aí, no intestino? Pois é, vamos desvendar essa conexão que é, de verdade, fundamental. Sabe, para muita gente que está usando esses medicamentos, tem uma dúvida que sempre aparece. E é essa dúvida que vai ser o nosso ponto de partida aqui. E a pergunta é essa aí. Daniel, eu estou usando a canetinha para emagrecer, mas não entendo porque falam tanto que eu preciso cuidar do meu intestino. Perfeito, é exatamente essa a questão. Afinal de contas, o que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a relação entre a tal caneta emagrecedora, né, esses remédios injetáveis, e essa história toda de cuidar do intestino? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, a resposta para isso tudo começa com uma mudança de perspectiva. A gente precisa parar de olhar para o intestino só como um órgão que faz a digestão. A gente tem que começar a enxergar ele como um verdadeiro aliado secreto nessa jornada do emagrecimento. Pois é, o papel do intestino vai, muito além de só digerir a comida. Pensa nele como se fosse o centro de comando do nosso apetite. É ele que fica ali regulando os hormônios que dão o sinal de fome e de saciedade. E esses sinais, claro, são absolutamente cruciais para conseguir emagrecer. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. O intestino saudável não é um elemento passivo, sabe? Não, ele ajuda ativamente o corpo a produzir os seus próprios hormônios de controle de peso. Ou seja, é o nosso próprio corpo trabalhando a nosso favor, de dentro para fora. Então, vamos conhecer os protagonistas dessa história? Basicamente, são dois hormônios-chave que são produzidos justamente com a ajuda de um intestino saudável. O primeiro, muita gente já ouviu falar, né? É o famoso GLP-1. É ele que manda aquela mensagem para o cérebro, tipo, opa, já deu, estamos satisfeitos, pode parar de comer. E esse sinal de saciedade é fundamental. E não é só isso, esse hormônio também ajuda todo o corpo a funcionar de um jeito mais eficiente. E fazendo dupla com ele, tem GIP. Pensa neles como parceiros. O GIP trabalha ali juntinho com o GLP-1 para regular o apetite e o metabolismo. Juntos, eles são, de verdade, uma dupla poderosa para o controle de peso, de forma natural. Então vamos pensar na prática, quais são os benefícios? Eles vão se somando. Um intestino saudável, em primeiro lugar, potencializa o efeito do remédio. Mas não só isso, ele também melhora o controle natural da fome. E o que acontece em seguida? Menos inflamação, o metabolismo mais otimizado e, talvez o mais importante de tudo, facilita demais a manutenção do peso lá na frente a longo prazo. É uma estratégia completa, onde uma coisa ajuda a outra. Certo, muito legal na teoria. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos dar uma olhada no que seria o cardápio ideal para um intestino feliz, um intestino que trabalha a nosso favor. A lógica aqui é bem simples. É sobre alimentar as bactérias boas e, ao mesmo tempo, deixar de alimentar as ruins. Então, o que a gente deve priorizar? Fibras, que vêm de frutas, legumes, verduras, proteínas de alta qualidade e os alimentos pré-bióticos. Pensa em alho, cebola, eles são tipo o prato preferido da nossa microbiota boa. E o que a gente deve evitar? Bom, aí já se sabe, né? Ultraprocessados, excesso de açúcar, excesso de álcool, tudo aquilo que alimenta as bactérias ruins e acaba gerando inflamação. E quando a gente junta todas essas peças, o que se constrói não é um resultado que dura uma semana. É um sucesso que se sustenta. É algo para a vida. E essa aqui é talvez a mensagem central de tudo isso. Pensa assim, a caneta, o medicamento, é a ferramenta, uma ferramenta incrível, que impulsiona o processo. Mas o intestino saudável? O intestino é o alicerce, é a fundação. É a base sólida onde a gente vai construir esse resultado que vai durar. Portanto, a grande lição que fica é essa: ter um intestino preparado faz toda a diferença. Um corpo saudável, com tudo funcionando direitinho, em harmonia, não só atinge o objetivo mais rápido, como também torna muito mais simples manter os resultados depois. E, claro, ajuda a evitar um monte de problemas no futuro. No fim das contas, a pergunta que fica não é se a gente deve cuidar do intestino. Isso já ficou claro que sim. A verdadeira pergunta é como cada um vai fortalecer esse que é o seu principal aliado na gestão do peso. Porque a resposta para essa pergunta é o que vai definir o sucesso de verdade, aquele que dura.